E finalmente um smartphone diferente na minha mão. Não, isso aqui não é um Galaxy Z Flip ou um Moto Razr. Na verdade é metade desses smartphones. Um smartphone pequenininho com uma telinha de 4 polegadas, câmera de 50 megapixels e algumas ideias bem interessantes. Esse daqui é o Mind One da Eco, um produto que foi anunciado recentemente e várias pessoas me mandaram mensagem querendo que eu fizesse um vídeo sobre ele. Encontrei eles aqui na CES e agora vamos fazer um hands-on desse que, olha, é legal ver um smartphone diferente no meio dessa mesmice que a gente está vivendo hoje. Esse daqui, ó, ainda tem uma câmerazinha que flip, ó, câmera traseira também é a câmera frontal, saudades Zenfone Flip. Então vamos ao nosso hands-on do Mind One e, gente, não tem o que falar, isso aqui é interessante porque ele é super compacto e muito pequeno. Olha ele ao lado aqui do meu iPhone 17 Pro, é metade do tamanho de um smartphone comum. E a telinha dele é muito boa, porque a gente tem uma tela AMOLED com uma resolução equivalente aí ao Full HD, só que nesse formato quadrado com 4 polegadas. Outra coisa que chama muita atenção é a construção desse smartphone, porque ele tem um acabamento bem legal, é levinho, compacto, os botões são bem construídos e, por falar no design, a gente tem aqui ó, o botão de liga e desliga, um sensor leitor de impressões digitais, a gente tem aqui os botões para controlar o volume. Aqui em cima a gente tem o que parece ser um infravermelho, mas na verdade é o sensor de claridade, porque ele é tão compacto que aqui na tela não tem câmera perfurada, não tem câmera integrada e aí acaba ficando aqui em cima essa funcionalidade. Por fim, a gente tem um botãozinho aqui que parece ser um botão de liga e desliga, mas na verdade é para alternar o sistema operacional, porque ele opera com dois sistemas, um focado em inteligência artificial, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, esse é o design dele e aí ele tem o último truque que é a câmera principal aqui, uma câmera só, 50 megapixels f1.8, que a gente gira ela aqui, ó lá, manualmente. Inclusive, saudades do Zenfone Flip, hein? Aliás, essa é uma característica curiosa, ele só tem uma câmera de 50 megapixels f1.8, que serve tanto quanto a câmera traseira quanto a câmera frontal. Agora, eu peguei uma outra unidade aqui que eu já dei uma fuçada, já instalei um aplicativo para ver as specs com mais detalhes e, assim, depois de usar um pouquinho, você percebe que é um smartphone Android pequenininho. Ele é rápido, ele é fluido, a interface não engasga, até cheguei a instalar aqui o AIDA 64 para a gente ver melhor as specs e acho que o único detalhe que chamou a atenção é que o teclado, quando a gente vai digitar, ele é muito pequenininho aqui, mas assim, não me atrapalhou, tá? Enquanto eu estava usando. No AIDA 64 a gente tem todas as especificações técnicas listadas aqui com mais detalhe. Então a tela, essa que a tela está sendo reportada aqui como 5.6 polegadas, mas segundo a empresa é 4.05 nessa resolução aqui mesmo, ó, 1080 por 1240 com uma densidade de pixels de 290 pixels por polegada. A tela também tem um refresh rate de 90 Hz e assim, a primeira impressão que eu tive é que não está muito distante de um smartphone topo de linha. E em termos de CPU, nós temos aqui dentro um chip da MediaTek, é o Helio G95 com 6 núcleos ARM Cortex A55 de desempenho e 2 núcleos ARM Cortex A76 de altíssimo desempenho. É um chip aí fabricado no processo de 6 nanômetros e quando a gente vem aqui na tela em display, a gente consegue ver a GPU também, que é a Mali G57 MC2. Voltando aqui, quando a gente vai em sistema, a gente vê os detalhes sobre a memória. Então, 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. E essa é a única configuração. Então, ele só tem essa versão com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento e não tem entrada para cartão microSD. O que nós temos aqui do lado é apenas a gavetinha para o chip de operadora. Então, isso é uma coisa que está rolando muita confusão por aí, porque eles têm uma ideia diferente de fazer um sistema com um vSIM. Quando você compra esse produto, ele já vem com uma conectividade que é oferecida pela própria empresa que fabrica ele, e aí você pode usar essa conexão, você paga por essa conexão, apesar de que ela é grátis para quando você entrar no modo de inteligência artificial em 60 países, ou você pode usar o seu chip físico. Então, falta o eSIM, ele tem o chip físico e tem esse chip vSIM da própria fabricante, mas você não pode colocar o seu próprio chip virtual. E por fim, vamos dar uma olhadinha na câmera dele. Ele tem essa câmera que é um sensor Sony de 50 megapixels f1.8 com esse mecanismo que a gente manualmente puxa aqui
para poder transformar em câmera frontal. Olha lá, vocês estão vendo só a câmera aqui. Então não tem um mecanismo automático e, segundo a empresa, é porque desse jeito aqui é mais resistente e dá menos problema. Apesar de que eles me garantiram que isso aqui até 50 mil dobradas vai de boa. E aqui estou eu fazendo o meu teste, ó, teste que eu fiz lá no Zenfone, lembra daquela época? E assim, passou no teste, tá? Tá bem resistente. Eles não estão vendo agora que eu tô fazendo isso aqui, tá? Porque não foi combinado. Mas tá aguentando. Se quebrar agora também, aí não tem nem como recomendar também, né? E eu pude testar um pouquinho essa câmera e achei a qualidade dela legal. Como ela é 50 megapixels f1.8, quando a gente tira uma foto assim de perto, uma selfie, a gente fica com aquele efeito de fundinho desfocado pela própria composição da câmera, né? Sem o uso de um modo retrato via software, como vocês estão vendo aí em alguns exemplos. Agora, eu senti que às vezes ela tem um pouquinho de dificuldade em fazer o foco, demora um pouquinho para focar. E uma curiosidade é que esse módulo externo, pela engenharia que foi aplicada aqui, você sente quando ela está focando, porque você sente a vibração do módulo, né? Como não está dentro do smartphone, não tem aquela suavização que a gente encontra em smartphones convencionais e a gente acaba percebendo, né? Sentindo fisicamente quando a câmera está tentando focar. Agora, com relação à qualidade de vídeo, fica aí um exemplo, ó. E agora vocês estão vendo um exemplo de um vídeo gravado com o Mind One. Lembrando que essa versão que eu estou usando aqui é o Mind One Pro. Ó, tô mexendo para lá e para cá rápido para vocês verem a compensação aqui de luz. Ó, o nosso câmera aqui que nos filma, ele, Felipe Bigode. Vocês estão vendo também, ouvindo o áudio gravado pelo próprio smartphone. E ó, vou pegar aqui uma outra versão dele, ó, para vocês verem a história do foco que eu comentei, ó. Então, às vezes ele demora um pouquinho para focar. Aí, foi, tá vendo? Então, esse é o único detalhe que eu percebi. O foco é um pouquinho lento, mas de resto, em termos de qualidade de imagem, assim, para uma câmera selfie, como vocês estão vendo aqui agora, achei muito boa. E o Mind One também tem alguns acessórios, como uma capinha com um cordão e talvez o mais interessante, que é uma capinha com um teclado. Aí ele fica quase do tamanho de um smartphone convencional, com um tecladinho físico à la BlackBerry. E por fim, um dos grandes diferenciais desse produto é que a gente pode alternar o sistema operacional segurando aqui esse botão. Então eu seguro aqui, eu tenho alguns ajustes rápidos, as configurações do VSIM e eu posso ir para o sistema operacional deles mesmo, o Wico. E aí assim, tem muita gente falando isso como, é um sistema operacional diferente, ele sai do Android e entra em outro, mas na verdade não é bem assim, porque ele vai apenas para um Android com um launcher mais básico. Eu imagino que nem está reinicializando o sistema, porque se a gente descer aqui de baixo para cima, a gente vê que ele ainda está no Android. Então é como se fosse um launcher simplificado com recursos de inteligência artificial. Então a gente vai ter aqui o telefone, mensagens e câmera, e aí você tem um chat IA, com um acesso rápido aqui, ó, um chatbot, tipo um Gemini rodando aqui. A gente tem o AI Study, AI Notes, você pode colocar o celular para gravar informações e reuniões, e aí você tem os resumos aqui, e aí você pode adicionar outros aplicativos do Android nessas outras áreas aqui para você ter esses atalhos. Então, não é que é um sistema operacional diferente, ainda é o Android, só que você alterna para um modo mais simplificado com foco nesses recursos de inteligência artificial. E uma curiosidade, quando você compra esse produto, para esses recursos de IA que usam a internet, você vai ter a internet de graça, claro, se você estiver em um dos 60 países que eles operam. Como eu já esperava, o Brasil não está nessa lista, então para a gente é só o chip físico, já que ele não tem suporte ao eSIM. Outra coisa importante, não é 5G, é 4G, 4.5G, naquela história LTE e suas nomenclaturas diferentes, e a bateria dele 2.200 mAh. Aqui durante a gravação desse vídeo tem várias unidades, todas elas estão com a bateria fraca, então não dá para esperar muita autonomia, mas eu achei interessante esse produtinho, viu? Como um gadget, como um smartphone super compacto, de repente você precisa de um segundo celular, mas não quer um celular grande, achei legal. Então eu agradeço a todo mundo que me indicou esse produto aqui, para a gente poder conhecer. Tá aí o hands-on do Mind One, lembrando que esse que eu mostrei aqui no vídeo é o Mind One Pro. Existe também o Mind One normal, que aí tem uma construção um pouco mais básica, a câmera aqui tem uma estrutura de plástico, ele não tem a cobertura de safira na tela como a versão Pro, é apenas Gorilla Glass e outros detalhezinhos, mas as especificações técnicas são as mesmas. E se você quiser conhecer mais sobre esse produto, eu vou deixar o link aí na descrição. Para quem quiser comprar internacionalmente, aí ele está sendo vendido agora em pré-venda por $430 e em fevereiro ele chega no mercado internacional custando $500. E aí, você teria um smartphone
smartphonezinho desse tamanho? Então esse foi o Mind One Pro aqui na CES 2026. Achei legal conhecer um smartphone diferente e comenta aí o que vocês acharam. Vou ficando por aqui, mas nos vemos em breve. Valeu, galera, e até a próxima!